Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 155, hoje é sexta-feira, dia 22 de abril de 2021. Eu queria começar o nosso Conexão Gel, nossa atualização da geopolítica dessa semana, tentando juntar alguns eventos aqui na América do Sul que eu acho que são relevantes para nós. Eu já estava inclusive devendo um deles, né? Então eu estou chamando essa primeira parte de instabilidade na América do Sul. E eu começo então com esse estado de exceção constitucional lá no sul do Chile, na região onde os indígenas mapuches habitam, e vários eventos de violências e protestos violentos no sul fez com que o presidente Pinheira decretasse então esse estado de exceção constitucional, que é mais ou menos uma GLO aqui no Brasil, ou seja, uma permissão para que as Forças Armadas possam controlar a segurança em determinadas regiões do país. Foi uma região específica do país, isso aconteceu na quarta-feira da semana passada, ele tem uma vigência de 15 dias, podendo ser renovado por mais 15 dias. Como vocês sabem, o Chile está aí às vésperas das eleições gerais, elas ocorrerão no dia 21 de novembro, no primeiro turno, se for para o segundo turno, 19 de dezembro. A pesquisa atualmente bastante polarizada entre candidato da extrema-direita, não extrema-direita, mas mais à direita, e um candidato mais à esquerda dentro do Chile, ou seja, bastante polarização lá também. E, como vocês também sabem, a nova Constituição chilena já está em andamento, sendo elaborada aí pela Constituinte, pelos deputados constituintes, mas ela só será efetivamente promulgada no ano que vem, ou seja, já num novo governo. O governo do Pinheira já nos seus últimos dias, e ele também bastante, digamos assim, já um governo bastante desgastado, popularidade super baixa. Outra situação que também está acontecendo aqui na América do Sul, lá no Equador, essa semana, na segunda-feira, o presidente Guilherme Lasso, ele decretou a mesma coisa, estado de exceção, mas dessa vez em todo o país, todo o Equador, em função aí de violência de grupos ligados a narcotraficantes, etc. Já estava acontecendo em relação aos presídios do Equador, mas o presidente ele estendeu para todo o país. Isso, de certa forma, surpreendeu alguns analistas e, no meio dessa confusão toda, o ministro da Defesa ainda renunciou, lembrando que o Guilherme Lasso assumiu há poucos meses a presidência do Equador. No final das contas, essas duas coisas têm muito a ver também um pouco com as consequências da pandemia em termos assim de mortos, problema na economia, etc. Outra tensão que também estamos acompanhando, o Paraguai, aumento dos problemas próximo à fronteira com o Brasil, especialmente causados pelo PCC, um grupo criminoso brasileiro que atua muito no Paraguai. O Paraguai é o maior exportador, digamos assim, de maconha para o Brasil e também outros produtos contrabandeados, como armas, etc. E o PCC atuando muito dentro do Paraguai preocupa bastante, e isso associado à seca histórica do Rio Paraguai, né? Todo mundo sabe que o Paraguai não tem acesso ao mar, então o Rio Paraguai é super importante para a economia paraguaia, e então essa combinação de seca histórica, problemas da pandemia e mais essa atuação do PCC dentro do Paraguai, isso tudo tem levado a situação no país a ficar bastante tensa. E o último caso que comenta aqui da América do Sul foi a prisão, foi a extradição essa semana de Cabo Verde para os Estados Unidos, mais especificamente para Miami, lá na Flórida, do empresário colombiano Alex Saab, muito ligado ao presidente Maduro, muito ligado ao governo venezuelano. Os especialistas, inclusive, indicam que ele é o testa de ferro, e as acusações que ele tem lá nos Estados Unidos contra o Saab, que estava preso em Cabo Verde há um ano, são de desviar 350 milhões de dólares, né, de dinheiro da Venezuela para fora do país, para offshores fora do país, e diz que esse dinheiro é do governo do Maduro, de elementos do Maduro e outros elementos da cúpula do governo na Venezuela. E por conta dessa extradição para os Estados Unidos, o governo venezuelano cancelou a negociação que estava tendo com a oposição do país. Lembrando que teremos eleições locais na Venezuela no dia 21 de novembro. E no meio dessa confusão toda, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, fez sua primeira visita à América do Sul, onde esteve no Equador no dia seguinte da decretação do estado de exceção. Ele chegou no Equador na terça-feira, e na quarta-feira, antes de ontem, ele esteve na Colômbia. Colômbia, esperado, um país que tem muitos laços com os Estados Unidos, mas no meio dessa confusão, acredito que o Blinken a ideia dele era tentar limitar ao máximo
visitas aqui em função das confusões políticas internas, tanto no Chile como mesmo no Brasil. Tentou focar em países mais alinhados com os Estados Unidos. Foi no Equador, um governo recém-impossado, mais à direita, a Colômbia também mais à direita, e mais as eleições na Colômbia somente no ano que vem, mas teve essa confusão aí no Equador, ou seja, o Antony Blinken chegou num momento um pouco ruim na sua visita ao Equador. Mas acho que foi o fato dele não ter ido nos principais países da região, eu achei muito ruim, ou pelo menos ao Brasil, o Blinken deveria ter vindo. Na parte de disputas hegemônicas, na parte do nosso Conexão Gel, em relação à China, a novidade foi o vazamento, digamos assim, das agências de inteligência de que a China efetuou um lançamento de um míssil hipersônico com sucesso em agosto, julho, agosto. O governo chinês negou isso, né, e esse míssil hipersônico teria sido lançado a partir de um veículo espacial, de um satélite no espaço, ou seja, causando assim muita preocupação por parte do Ministério da Defesa, dos militares americanos, porque os Estados Unidos não possuem hoje um sistema de defesa contra míssil hipersônico de qualidade. A Rússia já possui essa capacidade também de lançamento de míssil hipersônico. Eu já comentei isso aqui em outro Conexão Gel. Recentemente a Rússia fez um teste exitoso de lançamento de míssil hipersônico a partir de submarino, e agora esse teste chinês preocupou bastante os militares americanos. Falando de Rússia, a Rússia tentando mais ou menos atuar ali com uma certa liderança com a questão do Afeganistão, sediou na quarta-feira lá em Moscou uma reunião envolvendo 10 países da região, incluindo China, Índia, Irã, Paquistão e aqueles países ali da Ásia Central, junto com representantes do governo dos talibãs lá no Afeganistão, para discutir a situação. Aparentemente, o que ficou acertado que vai ser tentado aí, acordado uma reunião de emergência da ONU para tratar da ajuda humanitária ao povo afegão. Interessante que o Irã saiu da reunião não muito satisfeito, o representante iraniano dizendo que os russos não conduziram bem a questão e deve ocorrer uma nova reunião também envolvendo esse mesmo grupo lá em Teherã na semana que vem, dia 27. Vamos aguardar. A Rússia tentando aí atuar uma certa posição de liderança com a questão do Afeganistão. Sabemos que obviamente, uma questão complexa. E também nessa disputa hegemônica me chamou a atenção essa semana o que os indianos estão chamando de um novo Quad. Quad, vocês lembram, é aquela parceria entre Austrália, Estados Unidos, Índia e Japão, cujos chefes de governo se encontraram em Washington no final de setembro pela primeira vez. Já ocorreu recentemente, eu falei na semana passada que na semana passada tinha ocorrido a segunda fase do exercício naval Malabar envolvendo esses 4 países, isso tudo dentro daquela ideia de contenção à China. Esse é o Quad tradicional. Esse novo Quad a empresa indiana está chamando porque foi um encontro dos ministros de Relações Exteriores da Índia, Estados Unidos, Israel e Emirados Árabes Unidos, que aconteceu agora na segunda-feira. Então é uma situação nova. Israel partiu, a iniciativa a partir de Israel. Vocês lembram que Israel estabeleceu relações diplomáticas com vários países árabes no ano passado, ainda no governo Trump, e Emirados Árabes Unidos foi um deles. E eu tenho falado também bastante da importância crescente dos Emirados Árabes Unidos ali no Oriente Médio. Os Emirados Árabes Unidos tem programa espacial, tem a Feira Internacional de Dubai sendo realizada agora, o maior porto do Oriente Médio fica no Emirados Árabes Unidos. Ou seja, os Emirados Árabes Unidos realmente se tornando um país com bastante relevância na região. E essa primeira reunião ainda não tem nada certo, mas foi muito... quis trazer para vocês esse dado porque a imprensa indiana está chamando de um novo Quad. E a Índia também aceitando mais um tipo de coalizão, digamos assim, um pouco mais agora focando ali no Oriente Médio, com Emirados Árabes Unidos, que é um grande fornecedor de petróleo para a Índia. Lembrando que a Índia já é o terceiro maior importador de petróleo do mundo, né? E a Israel, que tem uma parceria forte já com a Índia em termos de tecnologia de uma maneira geral, especialmente tecnologia de defesa. Balanço da pandemia, terceira parte, muito rapidamente, apenas para celebrar os bons números aí da pandemia de uma maneira geral no mundo. Apenas Rússia e alguns países do leste europeu preocupam mais hoje. A Rússia bateu recorde de mortos
por conta do Covid, mas de uma maneira, no país, no mundo de uma maneira geral, inclusive aqui no Brasil, os casos e os mortos têm descido, e a Índia ultrapassou aí 1 bilhão de doses de vacina aplicada, um número bastante considerado. Então, balanço da pandemia, nesse momento, é um cenário positivo, graças a Deus. Na parte dos estamos de olho, vamos acompanhar hoje, sexta-feira, o final da reunião dos líderes da União Europeia, dos 27 líderes, chefes de governo da União Europeia, que está ocorrendo em Bruxelas. Vários temas na pauta, a questão com a Polônia, a questão das leis polonesas que não batem com as leis europeias, isso está criando muita confusão. A Hungria, que também é mais nacionalista, o governo polonês é nacionalista, o governo húngaro bastante nacionalista, eles estão puxando muito por algumas questões e que o Parlamento Europeu não está concordando. Esse é um ponto bastante delicado nas discussões agora, que ocorreram ontem e vão prosseguir hoje, mas também outros temas importantes, como continuação da vacinação do Covid, COP26, que vai ocorrer, vai iniciar lá em Glasgow na próxima semana. Também questões de energia, que é um tema muito sério para a União Europeia, o inverno se aproximando e o Putin lá na Rússia segurando um pouquinho o fornecimento de mais energia. O Putin quer estabelecer um contrato mais de longo prazo com a Europa, então essa situação com relação à energia preocupa. E, obviamente, a questão da migração. Vocês lembram que eu já comentei por aqui a Bielorrússia permitindo que alguns iraquianos e migrantes de outros países do Oriente Médio, Afeganistão, etc., está dando liberdade para eles chegarem à Bielorrússia e a Bielorrússia permitir que eles acessem os países da União Europeia. Isso tem criado um desgaste bastante grande, fora, obviamente, a migração no Mediterrâneo, etc., aumento da migração do Afeganistão, como era previsto. Então, também é uma questão bastante importante. Outra reunião que está acontecendo ontem e hoje, também em Bruxelas, reunião dos ministros da Defesa da OTAN, vários temas na pauta, principalmente a discussão com relação à prioridade, né? A gente vê claramente que a Europa, de uma maneira geral, a prioridade é Rússia, mas os Estados Unidos puxando muito para a China, né? Colocar a China na pauta de ameaças, digamos assim, mas também na pauta de discussões, tanto ontem como hoje, a questão da saída caótica aí dos Estados Unidos do Afeganistão. Fatalmente isso aí é um dos temas da pauta. Também essa posição da Turquia. A Turquia faz parte da OTAN, mas a Turquia, com essa relação aí com a Rússia, obviamente que a OTAN não gosta. E o escândalo mais da semana, né? Na verdade aconteceu na semana passada, mas essa semana é um assunto forte, que foi a expulsão de 8 russos do escritório russo da OTAN em Bruxelas. A Rússia não gostou dessa expulsão, a OTAN acusou esses russos de espionagem, e aí a Rússia decidiu fechar o escritório dela dentro da OTAN e fechar o escritório da OTAN em Moscou. Então, as relações entre Rússia e OTAN bastante sensíveis. Os Estados Unidos tentando pressionar para que a China, a menção à China, né, considerar a China como ameaça da OTAN, passe a ser o carro-chefe da OTAN. Esse é um ponto importante. Mas, na verdade, a maior parte dos países membros da OTAN estão mesmo preocupados com a Rússia. Vamos aguardar, então, as próximas, o que vem por aí. Também estamos acompanhando eleições no Japão. Já comentei, ocorrerá no dia 31 de outubro. Essas eleições são importantes, eleições gerais, para confirmar o primeiro-ministro Fumio Kishida como chefe de governo do Japão. Isso é muito importante. Terceira maior economia do mundo, e principalmente a expectativa em relação à defesa. Se vai haver alguma modificação na Constituição japonesa, é um ponto também importante. Da mesma forma, a escolha da chanceler, novo chanceler da Alemanha, né? Estamos aí na expectativa disso fechar, o cronograma, digamos assim, dos social-democratas que venceram a eleição, nessa coalizão que eles vão fazer com os verdes e com os liberais lá na Alemanha, que essa definição saia aí até antes, assim, no início de dezembro, para que o parlamento alemão possa confirmar. Provavelmente o Olaf Scholz, que é o líder dos social-democratas, será o novo chanceler alemão. E só lembrando mais uma coisinha, dentro dessa preocupação de eleições no Japão, uma notícia aí que obviamente causa mais tensão ali na região, que foi o lançamento de míssil balístico a partir de submarino essa semana pela Coreia do Norte. Então isso é mais um elemento que aumenta as tensões ali na região e também dá digamos assim, um molho especial nessa questão aí das eleições japonesas. E para fechar, estamos de olho, reunião da ASEAN. Vocês lembram que a ASEAN é a grande aliança comercial no Sudeste Asiático, 10 países.
ocorrerá em Brunei essa semana, 26, 27 e 28, e sem o representante oficial de Mianmar. Vocês lembram que teve um golpe de Estado em Mianmar. O presidente da junta, o general presidente da junta, não foi convidado para a reunião em Brunei, para a reunião dos chefes de governo da ASEAN. É uma reunião importante, como eu falei. Vamos aguardar então 26, 27 e 28. Acho que o tema da AUKUS, aquela aliança entre Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, será um dos temas importantes dessa reunião da ASEAN, porque essa semana o ministro de Relações Exteriores da Indonésia e o da Malásia deram uma declaração bastante negativa com relação a AUKUS, né? Essa ideia de digamos assim, fornecer à Austrália tecnologia suficiente para ter 8 submarinos de propulsão nuclear. Indonésia e Malásia, ali no entorno estratégico ali da Austrália, deram declarações bastante fortes, contrárias, assim, vendo com bastante pessimismo essa ideia, sendo contrários, obviamente, que a China gostou dessas declarações, tanto da Indonésia como da Malásia. E para fechar o nosso Conexão Geo, como sempre, uma boa notícia, dessa vez recebi de um dos ouvintes, né? Agradeço ao Felipe Alexandre por ter mandado essa notícia, achei muito boa. Uma estudante brasileira de Alagoas, a Ana Júlia Carvalho, 18 anos, está no terceiro ano do ensino médio, ela vai concorrer ao Global Student Prize 2021. Ela é a líder de um grupo de robótica, né, do Senai lá de Maceió, e ela está entre os 10 finalistas. O resultado final sai no dia 10 de novembro. O vencedor ganhará um prêmio de $100 mil, num total de 3.500 candidatos de 94 países. Eu vi o vídeo dela no YouTube, Ana Júlia Carvalho, achei muito legal o vídeo dela, uma menina realmente muito esperta, 18 anos. Vamos torcer para a Ana Júlia, e eu sempre gosto de temas relacionados com educação, com juventude, e é com esse tema, com essa visão de otimismo do Brasil que eu acredito que fecho mais esse Conexão Geo, agradecendo sempre aí a atenção de vocês, né, e desejando um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.